Por que minoxidil 15% não funciona? Exatamente isso que você ouviu. Isso não é uma pegadinha, não é um clickbait. Eu estou aqui para te informar. Fica ligado que esse vídeo está bem interessante. Bora! Provavelmente esse tende a ser o vídeo mais importante sobre minoxidil aqui do YouTube, justamente por abordar uma questão tão polêmica e tão falada ultimamente, que é a concentração de minoxidil. Não é segredo para ninguém que existe uma procura muito grande e crescente para esse tipo de produto. Quando a demanda aumenta, obviamente que a oferta também aumenta, e é aí que está o perigo. Quando a oferta ela é leal, honesta, bacana, isso é bom para todo mundo, é bom para as empresas e é bom para os consumidores, que vão ter mais opções e preços mais acessíveis. O problema é quando essas marcas não são honestas. Eu vejo várias marcas fazendo isso, e por mais que a gente oriente, aqui no canal mesmo tem vários vídeos abordando esse assunto, falando sobre essa questão, muitas pessoas ainda têm dúvida com relação à concentração do minoxidil. E aí o que eu recebo no meu Instagram todos os dias são perguntas como essa. Léo, eu vi na barbearia tal minoxidil de 10%, posso confiar? Léo, na loja tal tem minoxidil de 12%, você acha que funciona? Ou então, pô, Léo, vi aqui no Instagram minoxidil de 15%, será que é bom mesmo? Posso confiar? Bom, mas para tirar essa dúvida e matar de uma vez por todas essa questão, eu chamei aqui uma doutora farmacêutica, a doutora Ellen Freza, que é uma consultora em farmacologia médica, que ela vai aqui cientificamente explicar essa questão e matar de uma vez por todas aí qualquer dúvida que fique. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender alguns conceitos. O primeiro conceito é sobre solubilidade. É a propriedade física que uma substância tem em se dissolver ou não em um líquido. Esse é o primeiro conceito. O segundo é sobre absorção. A absorção é também uma propriedade física. A gente está falando da pele, então que a pele tem em absorver, em deixar passar algo ou não deixar passar algo. A gente precisa também lembrar que a principal função da pele é a função de barreira. A função primordial que a pele vai ter diante algum agente externo, seja ele uma substância, né, um creme, qualquer que seja, é de proteger o nosso corpo, de não deixar passar. Ao longo dos estudos, a gente conseguiu identificar e estudar quanto que a pele consegue absorver e de que maneira ela consegue absorver ou não alguns determinados produtos. Uma delas é uma maneira intracelular. Então, essa substância, ela teria que passar entre as células do nosso organismo. Outra maneira que essa substância tem de ser absorvida, de conseguir passar pela pele, é a maneira transcelular. Então, ela vai passar por dentro das células. Imagina que dificuldade a substância tem para fazer isso. É enorme. Ela tem que ter algumas propriedades, algumas características. Ela precisa ter uma afinidade com a nossa célula, então ela precisa ser mais lipossolúvel. Para passar por dentro, né, o transcelular é mais difícil ainda. A pele tem ação, uma ação barreira, e a nossa célula também, não entra qualquer coisa lá. Então tem diversos mecanismos para uma determinada substância conseguir entrar dentro da célula. E tem uma outra maneira, que é uma maneira transfolicular. Ela utiliza os nossos folículos pilosos, então a parte onde tem pelo, né? Então a gente utiliza isso para estar passando a substância. Essa maneira é uma maneira muito eficaz. Então quando a gente faz a aplicação de determinadas substâncias com algumas características, ainda assim, né? Não, como eu falei, não é qualquer substância que passa, mas quando ela possui algumas características, sendo uma molécula muito pequena, uma partícula muito pequena, uma partícula com algumas outras características, então essa absorção é uma absorção bacana. O minoxidil se enquadra aqui. Então, quando a gente faz a aplicação do minoxidil, por que a gente faz aonde já tem alguns folículos? Porque a gente utiliza também esse tipo de passagem. Existem duas maneiras de encontrar o minoxidil aí no mercado. A matéria-prima. Então, é a matéria-prima, é o minoxidil base e o minoxidil sulfato.
O minoxidil base é a forma base dele, né? A forma original. Ela é praticamente insolúvel na maioria dos líquidos. Ela é insolúvel em água, ou seja, alguém te mostrar uma solução de água que diz ter minoxidil, não é verdade. Ela só seria verdade se o minoxidil estivesse ali em cristais, né? Ele não se dissolve. O minoxidil sulfato é uma maneira que a indústria encontrou de aumentar a solubilidade do minoxidil. Ele virou um sal, né? Ele é agregado, né, a uma outra molécula que aumenta um pouco a solubilidade do minoxidil. Mesmo assim, essa solubilidade ela é de no máximo 3% em álcool. Quando a gente utiliza algumas outras substâncias, como por exemplo o propilenoglicol, essa solubilidade a gente consegue aumentar até 5%, isso utilizando ainda outras técnicas. É impossível solubilizar mais que 5% de minoxidil, pelas propriedades químicas do minoxidil. Existem alguns estudos recentes que mostram novas formas farmacêuticas que eles conseguiram aumentar a solubilidade para 8%. É importante frisar que são ainda estudos, ainda não tem evidências sobre a eficácia dessa nova fórmula. Então, por exemplo, tem um estudo da Universidade, que eu separei aqui inclusive para vocês, da Universidade Federal do Amazonas, de 2017, que mostra um estudo de microemulsões para aumentar a solubilidade do minoxidil. Então, a formulação ela é diferente para tentar aumentar essa solubilidade. Alcançou um nível de 8% de solubilidade nessa nova técnica. Então, é uma técnica diferente numa solução diferente, que se chama microemulsão. Essa microemulsão, quando solubilizou 8% de minoxidil, os tamanhos das partículas, né, conforme o aumento da quantidade de minoxidil, o tamanho da partícula da microemulsão também ficou muito grande. Isso quer dizer que na hora de aplicar isso, a partícula está muito grande, então ela não vai conseguir fazer a passagem pela pele. Tanto que esse foi o último estudo, que foi em 2017, depois disso não teve mais estudos, e isso mostra a dificuldade que a gente tem, de fato, dessa molécula ser mais solúvel. O minoxidil também a gente precisa lembrar que é um produto com uma janela terapêutica muito pequena, muito estreita. Isso quer dizer que a dose dele de efeito é uma dose muito próxima da dose tóxica. O minoxidil ele não é utilizado só na maneira tópica, ele pode ser utilizado para outras situações de maneira oral também, mas ele é um medicamento com a janela terapêutica muito pequena, ou seja, se a gente absorver uma quantidade absurda, grande demais de minoxidil, isso não é legal, né? A gente começa a ter prejuízo ao invés de benefício. Então, tem um outro estudo que eu também separei aqui, é um estudo também de 2017, que é muito bacana, que mostra a relação de uma solução de 2% de minoxidil e uma solução de 5% de minoxidil, onde a solução de 2% de minoxidil, em alguns momentos, ela se mostrou mais eficaz do que a solução de 5%. Na maioria, no geral do estudo, ele mostra que melhor realmente é o de 5%, mas isso é uma evidência de que não é só a relação dose-efeito, ela também não é tão linear. Isso não quer dizer que se eu aumentar muito a dose, o efeito vai ser também muito maior. Isso é mostrado justamente num ponto que esse gráfico, em alguns momentos, o 2% está muito próximo do 5%, em alguns momentos, o 2% ultrapassa o 5%, mas, no geral, 5% ainda se mostra mais eficaz. O minoxidil, a gente tem estudos em solução alcoólica com propilenoglicol há mais de 30 anos. Então, há mais de 30 anos é estudado, então a gente sabe pontuar, né, cientificamente quais são os benefícios, quais são os possíveis efeitos colaterais, para quem funciona, para quem não funciona, qual é a maneira correta de aplicar, quanto tempo o minoxidil vai estar, né, na corrente sanguínea, quanto é a dose máxima, qual é o platô também dele, enfim, a gente tem diversas informações relevantes.
Quando a gente está utilizando novas formas farmacêuticas, a gente não tem nada disso. Pode ser que funcione, pode ser que não. Né? Isso não foi comprovado, na verdade não foi nem estudado ainda. Foi só estudado a solubilidade deles. Nunca se chegou a estudar de fato, topicamente isso. De fato, qual é o resultado? Hoje, o que temos de estudo científico, de comprovação científica, são substâncias de 2% e 5%. Tá? Então, é aqui que a gente precisa focar a nossa técnica, o nosso estudo e o nosso tratamento em informações que realmente funcionem, informações relevantes. A gente não está só cuidando da estética, a gente está falando de saúde também, tá bom? Bom, se ainda ficou alguma dúvida, eu vou tentar resumir ainda mais. Uma loção com minoxidil na sua composição, a uma concentração de 10, 12, 14 ou 15%, não existe. E a gente não chegou nem na questão se ele é melhor ou não que o minoxidil com 5% de concentração. Até porque, quimicamente falando, farmacologicamente falando, é uma mistura impossível. Então, meus amigos, quando alguém te oferecer minoxidil 10% não sei onde, ou que na barbearia tal vende minoxidil de 12%, ou que você foi impactado no Instagram por um minoxidil de 15%, corre, parceiro, corre que é cilada. Alguém pode virar e falar, pô, Léo, mas eu usei minoxidil 12% durante tanto tempo e causou tal efeito em mim. Ou então, pô, Léo, porque o primo do vizinho, do marido, do cunhado da minha tia usou minoxidil de 15% e nele deu efeito. Olha, acho difícil. Porém, pode ser que algum desses produtos contenham ainda assim uma quantidade, mesmo que insignificante, de minoxidil, o suficiente para promover algum efeito, tá? Talvez. Mas vamos levar em consideração uma coisa. No mínimo, você está sendo enganado, pois está pagando por uma coisa e levando outra. E antes que alguém pergunte, e que estudos são esses? Eu só ouço falar de estudos. Outro dia eu vi um comédia aí, não sei onde, falando, porque falam de estudos, mas não mostram, que não sei o quê. Vou deixar aqui embaixo. Vou deixar os links desses estudos clínicos diretamente das instituições que o fizeram, que os executaram. Então você vai poder ver sem alteração, sem manipulação, nada. São os estudos clínicos feitos até o momento para esse tipo de substância, comprovando exatamente o que foi dito ainda há pouco pela doutora Ellen Freza. Mais uma vez, gente, a minha intenção aqui é alertar, é informar. Eu não quero criar tumulto, eu não quero criar polêmica, não. Só quero tirar a dúvida que eu vejo que muitas pessoas têm, estão sendo mal informadas por aí. Inclusive, se você tem um amigo, conhecido, parente, não importa, que utiliza minoxidil ou pretende utilizar minoxidil, principalmente em concentrações altas assim, ou pseudo-altas, manda esse vídeo para ele. É importante as pessoas se informarem. Elas precisam tomar cuidado com o que elas estão colocando no corpo delas. Quero aproveitar esse vídeo aqui rapidinho para avisar que estão abertas as inscrições para o projeto Barba Monstra. Se você não sabe o que é ainda, eu vou deixar o link aqui em cima do card para você dar uma olhada. Vão ser 3 dias de aulas online, 100% gratuitas, tá? Sem pegadinha, tá, gente? 100% gratuita mesmo. Onde eu, em parceria com a doutora Ellen, que você acabou de ver nesse vídeo, vamos dar o passo a passo para você construir uma barba incrível em apenas 6 meses. Então, cara, acessa o link aqui embaixo, www.barbamonstra.com.br. Eu vou deixar um link aqui na descrição e faz a sua inscrição. Não perde. E eu espero sinceramente que tenha tirado todas as suas dúvidas. Se ainda ficou alguma dúvida, se você tem alguma questão que você gostaria de saber sobre o minoxidil ou qualquer outro aspecto, deixa aqui embaixo o seu comentário. Vou ter maior prazer em te responder. Caso eu não consiga, eu passo para a doutora Ellen Freza que ela vai responder. Então pode colocar aqui, com certeza ela vai ser respondida. Bom, se você curtiu o vídeo, dá aquele seu like bacana, aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vai ajudar bastante a gente a produzir sempre bastante conteúdo legal aqui no canal, tá ok? Então é isso, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Até o próximo vídeo.